Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É sempre uma alegria retornar aos Ceareiros, reencontrar os amigos. E é sempre uma alegria estar falando das lições que o Evangelho nos apresenta. Eu espero, de fato, conseguir trazer essa reflexão de uma forma clara e que a gente consiga olhar para a reencarnação como um grande espetáculo que ela é. Jesus, em sua instrução, ele diz: é preciso nascer de novo. E ele reitera, dizendo: não vos espantais quando eu vos digo que é preciso nascer de novo. Quando nós pensamos na reencarnação, na maioria das vezes vem aquela ideia apenas do ato voltar. Eu sei que eu vou voltar. Mas por quê? Qual o objetivo? É de fato necessário nascer de novo? A crença na reencarnação não é nova, não surgiu com o Espiritismo. Ela é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Existem nos registros históricos povos muito anteriores à vinda material do Cristo à Terra que já acreditavam na reencarnação. No Egito Antigo, 4.000 anos antes do Cristo, já se falava abertamente da reencarnação. Era um fenômeno natural para aquela sociedade, para aquela cultura. Todos acreditavam na reencarnação. Os faraós, tamanha a crença e poder que tinham, mandaram construir as pirâmides pensando que quando reencarnassem, aquela pirâmide seria a sua nova casa. Mas não só no Egito, nós temos relatos da reencarnação em incontáveis culturas. Os povos hindus, os povos bretões, os chineses e incontáveis outros grupos culturais, muito antes do Cristo caminhar sobre a Terra, já acreditavam na reencarnação. Já tratavam o fenômeno reencarnatório como algo natural. Então, nós começamos a perceber que uma ideia, ela não perpassa séculos e culturas e chega até a gente em pleno 2025 se não tiver uma base, se não tiver um fundo de verdade. A reencarnação, ela não surge com o Espiritismo, mas é através do Espiritismo que ela começa a se apresentar de uma forma mais racional. Cada um desses povos antigos que eu citei acreditavam na reencarnação à sua forma, ao seu modo, com seus trejeitos peculiares, com as suas características peculiares. Muito fantasia, mas pouco conhecimento aprofundado de uma forma mais técnica. Isso muda com Kardec e a codificação. Kardec não cria a reencarnação, mas ele nos destrincha todo o processo reencarnatório. Ele tira aquela ideia da reencarnação do fantasioso, daquilo que era apenas sobrenatural, incompreensível, e começa a nos mostrar o fenômeno como de fato ele é. Ele nos dá uma explicação racional para a reencarnação, mostrando que ela de fato é uma grande prova da sabedoria de Deus. Olhar a reencarnação é como assistir a um espetáculo. A gente só vê o que está ali na frente das cortinas, o ato de reencarnar. Mas o que existe por trás de todo aquele processo? Por trás das cortinas, nos bastidores, existe uma equipe espiritual que nos auxilia no planejamento reencarnatório. Existe um roteiro a ser preparado, estudado, pensado para que seja executado com sucesso. Não está apenas a reencarnação ali, no ato de voltar. Já que iremos voltar ainda muitas outras vezes.
Reencarnar não é apenas nascer. Reencarnar é estrear. Como assim, Michael? Estrear no espetáculo da sua vida, em que cada um será o roteirista, o diretor e também o ator principal. Então, para falar de reencarnação, precisamos olhar para o que está atrás desse espetáculo, o que está lá nos bastidores. Para começar a entender isso, precisamos lembrar do que Kardec questionou aos espíritos, lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, quando ele indaga: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como pode alguém que não alcançou a perfeição nesta existência atual concluir o seu processo de evolução, de amadurecimento? E os espíritos respondem: passando a prova de uma nova existência. Uma resposta curta, simples e objetiva. Para concluir o nosso processo evolutivo, é preciso passar por uma nova existência. Kardec, então, insiste e faz uma outra pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, ou seja, desencarnamos e como espíritos, no plano espiritual, vamos concluir esse processo evolutivo? Kardec já faz essa pergunta para que não haja margem para dúvidas. Já que somos espíritos imortais, já que a morte é apenas do corpo, Kardec quis ter a certeza. Essa nova existência a que os espíritos se referem, que é necessária, é uma existência material ou pode ser uma existência apenas espiritual? E os espíritos respondem dizendo: indubitavelmente, o espírito pode depurar-se, mas para isso é necessário a prova da vida corporal. Então, conforme as orientações da espiritualidade superiora, para finalizarmos o nosso processo de evolução, para cada vez mais subirmos um degrau nessa escalada evolutiva, é necessário a prova da experiência material. É preciso nascer de novo, como disse Jesus. Então, lá na questão 171, Kardec indaga em que se funda esse dogma da reencarnação. E os espíritos esclarecem: na justiça de Deus, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta ao arrependimento. Então, precisamos reencarnar porque erramos, nos arrependemos e Deus, como esse bom Pai, sábio e justo, Ele deixa a porta aberta para que a gente possa retornar e reparar os erros cometidos. Mas, Maicon, eu não posso reparar meus erros lá no plano espiritual? Eu assisti os filmes de Chico, li os livros, eu vi que André Luiz, lá em nosso lar, ele praticou bem. Ele aprendeu, ele mudou, ele evoluiu. É verdade. Mas quem sou eu para questionar Jesus e a espiritualidade superior quando dizem: é preciso nascer de novo? Percebam, minhas irmãs, meus irmãos, a vida material, ela nos impõe, ela nos obriga a procurarmos o alimento para este corpo, a saúde para este corpo. Precisamos nos proteger do frio, aqui em Mossoró do calor, né? Precisamos prever o sustento para esse veículo material. E isso faz com que nós
pouco a pouco, iniciemos um processo de desenvolvimento intelectual. Nós começamos a reencarnar como povos primitivos, que não conheciam a agronomia, não conheciam a ciência, a medicina, mas a necessidade dessa natureza que nos cerca nos fez procurar formas de viver melhor. Então nós saímos daquela vida primitiva, dentro das cavernas, e começamos a conhecer a agricultura, aprendemos a plantar, aprendemos a conhecer nessas plantas o que era tóxico e o que tinha qualidades curativas. Nós aprendemos a observar a natureza, desenvolvemos alfabeto, matemática, cálculos, soluções para problemas, remédios para enfermidades. A vida material nos forçou a se desenvolver intelectualmente. Então, voltar ainda é necessário, porque ainda precisamos desenvolver o nosso raciocínio, o nosso instinto investigativo. Precisamos desenvolver as nossas faculdades, sejam elas físicas ou intelectuais. E apenas aqui, nesta matéria bruta, nós conseguimos fazer esse trabalho de desenvolvimento com mais intensidade. Falando em trabalho, eu lembro de um relato que está lá no livro Reportagens do Além Túmulo, discografia de Chico Xavier pelo nosso irmão Humberto de Campos. Ele conta a história de Cecília. Cecília era uma jovem muito afetuosa, de nobres sentimentos, que já nasceu em família espírita. Então todos gostavam dela, porque ela tinha aquele jeito meio de falar, falava dos mundos felizes, ela adorava ler as obras espíritas e pensar nesses mundos felizes, onde não mais existiriam doenças, fomes, nem guerra. E ela pensava, quanto seria bom viver nesses mundos felizes. Cecília se lamentava, dizendo, esse mundo aqui, material, este mundo não é para mim. Eu penso nos mundos felizes, mal vejo a hora de reencarnar lá, naqueles lugares maravilhosos. Cecília guardava ocultamente um desejo. Ela sempre pensou que seria muito bom ser freira. Não porque ela tivesse vocação, mas nas palavras fraternas do nosso querido Chico, Cecília tinha apreço pelo ócio. Era preguiçosa. Pensava muito nos mundos felizes, mas não ajudava sequer a mãe nas tarefas domésticas. Trabalhar, isso não é para mim. Trabalhar com essas pessoas que estão aqui neste mundo material, eu vim por um acaso. Meu lugar nos mundos felizes. Varrer a casa não queria. Só lendo obras, pensando na felicidade dos mundos felizes. Eis que Cecília desencarna de forma precoce. Porque ante a falta de atividade, o seu corpo começou a sentir a fragilidade dos próprios órgãos, que não foram colocados em movimento. Aqui no interior a gente gosta de dizer que amofinou, né? Não se exercitou, não fazia atividades, então o corpo se fragilizou. E Cecília desencarna. Espírita que era, consciente de que era um espírito imortal, Cecília acorda no plano espiritual e tem uma grande decepção. Pois ela pensava, sou espírita, faço o evangelho no lar, participo das reuniões, vou ser recebida com muito júbilo por irmãos elevados que me aguardam ansiosos. Mas Cecília acorda sentindo-se perdida. Ninguém veio recebê-la. E ela vaga pelas zonas umbralinas, angustiada, um pouco decepcionada, um pouco revoltada. E em suas caminhadas ela acaba avistando ao longe um hospital espiritual. Então pensa, lá eles vão me ajudar, vão me reconhecer, vou relatar a minha decepção e alguém irá me ouvir.
Mas ao adentrar no hospital, o que Cecília vê? O que os nossos benfeitores espirituais fazem em um hospital espiritual inserido numa região umbralina? Eles cuidam dos enfermos. Eles atendem os necessitados. Eles trabalham. Então, Cecília se depara com a equipe que estava dedicada, trabalhando, levando amparo e assistência àqueles que, de fato, estavam necessitados. Ninguém iria deixar de atender alguém sentindo dor, que estava perdido, desorientado, angustiado, para ouvir os caprichos de Cecília. E ela fica muito frustrada, pensando, mas ninguém vai me ouvir? Ninguém vai me ajudar? E então o benfeitor aproxima-se e diz, minha irmã, perceba quantos enfermos aqui. Perceba quantos precisam de cuidado. Você acha realmente que é prudente que alguém cesse essa atividade apenas para ouvir? Cecília reconhece que ali não teria espaço, pois os necessitados eram prioridade. Então, ela pensa e tenta retornar até a sua antiga casa material. Às duras penas, ela consegue chegar ao seu antigo lar na esperança de que algum familiar conseguisse vê-la, senti-la, mas não é o caso. Em sua casa estavam todos também trabalhando, todos ocupados. Até que um benfeitor espiritual, um amigo da família que participava das reuniões do Evangelho, ele aproxima-se de Cecília e diz, minha irmã, você ainda está pensando dessa forma? Vejam que todos trabalham nos dois planos. E você se lamenta por não ter sido recebida no plano espiritual com júbilo, quando existem tantos em situação tão pior. Recomendo, minha irmã, prece, reflita sobre suas atitudes e faça uma prece sincera, pois o amparo chegará. Eu não posso mais me deter muito com você, porque existem pessoas que necessitam muito mais da minha assistência agora. Então irei partir. O benfeitor segue para suas outras atividades e Cecília, naquele momento, refletindo sobre aquelas lições, se fecha em oração. E ela se recorda de Teresa de Jesus, uma religiosa a quem ela era muito devota quando encarnada, e faz a Teresa de Jesus então uma prece sincera, arrependida, pedindo o amparo. E conforme a psicografia de Chico nos esclarece, no momento da prece, Cecília sente-se envolvida e ela é levada para junto da própria Teresa de Jesus. E a benfeitora espiritual diz, Cecília, eu ouvi o teu chamado, ouvi a tua prece e me senti muito tocada. Eu vou lhe oferecer uma oportunidade. Estou iniciando um projeto. Iremos implantar lá na Terra um hospital espiritual para cuidar exclusivamente daqueles que padecem de desequilíbrios mentais. Venha nos auxiliar. Quem sabe, auxiliando no desequilíbrio do outro, você acaba encontrando o seu equilíbrio. E Cecília, obviamente, aceita este convite, porque ela percebe que trabalhar é necessário. Trabalhar nos dois planos é necessário. Então nós voltaremos porque precisamos trabalhar. Mas é só para isso que a gente volta? Não apenas. Nós também precisamos voltar porque aqui na Terra é mais fácil desenvolvermos algumas, eu não vou dizer nem características, eu vou dizer virtudes.
Aqueles que as têm, chame de bênçãos. Aqui precisamos desenvolver humildade, fraternidade, resignação, paciência. Essa que é a difícil. Tem um amigo meu que diz: eu não peço mais paciência em minhas orações, porque quando eu peço paciência, Deus manda a prova. Mas faz sentido. Como eu vou me tornar paciente? Sendo testado. A paciência não vai ser uma gotinha de pirona que a gente bota na água, toma e opa, estou mais paciente. A paciência ela é adquirida a duras penas, mas adquirida. E aqui, neste plano material, é que a nossa paciência é testada, a nossa fé é testada, a nossa resignação. Então, é aqui que nós aprendemos também a desenvolver essas faculdades. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz: não há faltas que a expiação não possa apagar. As nossas reencarnações são oportunidades concedidas por Deus para repararmos as faltas cometidas. Se nós analisarmos a história registrada da humanidade, nesses quase 7.000 anos de história, quando eu digo registrada, são escritos, manuscritos, tábuas, que os povos antigos deixaram contando sua história. Então, nós temos como conhecer a história através desses documentos. Então, na história da humanidade documentada nesses quase 5.000 anos, nós tivemos pouco mais de 300 anos de paz. Ou seja, nos outros 6.700 anos, nós estivemos em guerra. Povos contra povos, cidades contra cidades, nações contra nações. Então, só por esse número, nós temos a consciência de que todos temos débitos. Todos falhamos em algum momento. Não importa com quem, não importa como. Todos nós falhamos. Se nessa vida nós não somos perfeitos, imagina nas vidas passadas. Então a reencarnação, ela nos é oferecida como uma oportunidade de voltar e reparar pouco a pouco em prestações suaves. Quase Minha Casa Minha Vida, né? De 460 meses. 460 encarnações. Ainda é pouco. Voltamos para tentar não contrair novos débitos e reparar algumas dessas faltas cometidas, sejam elas contra o nosso próximo, sejam elas contra nós mesmos. Lembremos da história de Cecília. Cecília falhou consigo. Ela errou consigo. Com os outros ela era afetuosa, todos gostavam, mas ela falhou no cuidado consigo mesma. Então teria que voltar para reparar essa falha cometida contra si. Então nós reencarnamos também para reparar. Reencarnamos porque muitas vezes não é possível concluir naquela existência o que havia sido planejado. Então, em uma próxima, tentaremos dar continuidade àquele projeto, àquela missão. Mas não só para reparar, não só para expiar, e não só para trabalhar, nós voltamos. Voltar também é importante, porque aqui nós nos reencontramos com aqueles que nos ajudam, com aqueles que amamos, com a nossa família espiritual. Voltamos para fortalecer os laços de afinidade. Voltamos para estar próximos daqueles que caminham de mãos dadas conosco, para nos abraçar mais, para nos auxiliar mais, para sorrir mais,
para praticar mais e melhor o bem e a caridade. Porque aprendendo a amar o meu próximo, aprendendo a fazer a caridade com o meu próximo, pouco a pouco eu vou aprender a fazer isso com toda a humanidade. Voltar é necessário, porque aqui nós também vamos desenvolver esses laços de afinidade. Pensando nisso, eu me recordo de uma outra história, lá relatada em Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. E André vai nos contar sobre o planejamento reencarnatório de Anacleta. Anacleta já estava na colônia, já havia bastante tempo, e ela conta a André Luiz. Em sua última experiência corporal, ela veio em uma família de bastante posses, não passavam dificuldade financeira, e ela tinha 4 filhos. Anacleta pensou que cercá-los de meiguice e de excessos seria a melhor opção para educá-los. Mas ela falhou em ensinar-lhes princípios morais, em ensinar-lhes limites, em ensinar-lhes que a vida também é feita de trabalho, não só de prazeres. Em razão da facilidade financeira que a família possuía, os 4 filhos se perdem nessas buscas pelos prazeres materiais e os 4 desencarnam em situação dificílima. Retornando ao plano espiritual, Anacleta percebe o seu erro, reconhece que poderia ter agido diferente e pede então a oportunidade de reparar. Ela começa a trabalhar em nosso lar, fica anos e anos ali se dedicando até conseguir resgatar todos os 4 filhos das zonas umbralinas. E começa então a planejar uma nova encarnação em que seria mãe daqueles 4 outra vez. Mas Anacleta, participando do planejamento, solicita àqueles irmãos que ela venha em uma família mais humilde e que venha em um corpo que não seja belo, pois ela temia que a vaidade e a facilidade financeira mais uma vez a fizesse desviar daquele objetivo. O nosso planejamento reencarnatório, ele é feito com riqueza de detalhes. Nas obras de André Luiz, nós temos relatos detalhados de como é feito esse planejamento. André Luiz diz que existem engenheiros que cuidam do processo de elaboração do nosso corpo físico. Porque detalhes deste corpo serão relevantes para as nossas missões, para as nossas provas, para as nossas expiações. Nós reencarnamos, minhas irmãs, meus irmãos, para conseguir. Nós reencarnamos para superar. Nós reencarnamos para passar por essas provas. Ninguém volta com um planejamento para perder, para não ser bem-sucedido. As provas são escolhidas com amor, com fraternidade, com justiça. Se eu, na minha ansiedade, no meu impulso, peço que venha uma prova mais severa, existirão irmãos espirituais para me dizer: Michael, põe o pé no freio. Talvez isso você não esteja preparado agora. Vamos tentar algo que esteja mais próximo do possível. Aquele ditado de que Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar pode se aplicar bem ao planejamento reencarnatório. É um projeto pensado, elaborado durante o tempo que for necessário. Por isso que eu disse,
A reencarnação é como um espetáculo. Às vezes a gente vê só ali a apresentação, mas se esquece dos bastidores, do que acontece atrás das cortinas. A bênção do esquecimento que nós tanto brincamos, dizendo: eu não pedi para passar por isso, eu não pedi para nascer com essa prova, eu não pedi para enfrentar essa expiação. Nós pedimos, sim. De fato pedimos, de fato foi planejado com amor, planejado com carinho. E nós retornamos justamente para conseguir. A reencarnação, ela tem o poder de explicar o que parece ser inexplicável. Muito antes de conhecer a doutrina espírita, eu já questionava como pode uma pessoa, já desde o ventre da sua mãe, passar por dificuldades. Como pode um bebê já nascer enfermo? Como pode aquela pessoa que parece que está sempre enfrentando um novo problema, uma nova provação? A reencarnação vem nos dizer: ali está a misericórdia divina, mesmo que a gente não consiga enxergá-la. Ali está a bondade e a sabedoria de Deus, nos dando uma chance para conseguir, para acertar, para reparar. A reencarnação nos explica como pode uma criança de 5 anos, que nunca viu um instrumento musical, sentar-se à frente de um piano ou pegar um violão e tocar com maestria. Todos nós já vimos algum vídeo pela internet dessas crianças prodígios que mostram talentos excepcionais. Isso são apenas lembranças de habilidades adquiridas em vidas passadas. A reencarnação explica. Como podem irmãos gêmeos, criados com a mesma educação, às vezes vestindo até a mesma roupa, terem personalidades diferentes? A reencarnação explica. Como pode a gente observar, desde as primeiras palavras, tendências, características? A gente diz: fulaninho é genioso, já fulaninho é mais calmo. A reencarnação nos explica. Nós somos espíritos imortais. Já vivemos tantas experiências, já adquirimos conhecimento, estamos moldando a nossa personalidade, e isso vai estar sempre conosco. Vamos carregar a nossa essência. Então, desde cedo, vamos mostrar essa nossa essência. A reencarnação nos explica. Pensando nessas coisas que só a reencarnação explica, eu lembro de mais uma história, porque falar de reencarnação é contar histórias. Lá no livro Reencarnação e Imortalidade, de Hermínio de Miranda, ele nos fala a história de Estela. Estela era uma senhora que trabalhava na área de cuidados. Nos dias de hoje chamaríamos de enfermeira. Ela cuidava dos enfermos, tratava ali das feridas, dava aquelas atenções paliativas. E por circunstâncias diversas, Estela se viu sozinha com sua filha, precisando do teto, precisando de um emprego, precisando de alguma coisa que lhe desse sustento. Ela então é orientada a alguns amigos a procurar uma determinada família e precisava de alguém que trabalhasse cuidando de um daqueles familiares. Estela então vai à casa dessa família e recebe uma proposta excelente. Ela moraria em uma propriedade daquela família, ao lado da casa principal, receberia um bom salário e sua filha iria morar com ela. Ela precisaria cuidar de um homem que, para aquela família, padecia de problemas mentais. Estela, experiente, pensou: vou dar conta do recado. Mas quando ela vai ver o seu futuro paciente, Estela quase
desmaia, porque tratava-se de um homem de mais de 50 anos que vivia em uma jaula ao redor de sua cama. Ele não tinha controle das suas funções fisiológicas, ele rasgava constantemente a roupa que lhe vestiam, não se alimentava bem, não comunicava, e a família colocou aquela jaula como forma de protegê-lo, evitando que ele saísse, evitando que ele acabasse agredindo alguém. Estela sentiu pavor naquela cena e pensou que não iria conseguir encarar aquela prova. Mas a proposta da família era muito boa. E ela ficou muito pensativa. Mas então, procurando orientação em uma reunião mediúnica, Estela recebe a mensagem de um benfeitor espiritual que lhe diz: Estela, a sua história com aquele homem não é de agora. Você já foi mãe dele, mais de 2000 anos, no Oriente Médio. Mas essa aversão que você sente a ele é em razão da última encarnação de vocês dois. Ele era ali um grande filântropo, um homem de muitas posses, mas secretamente ele possuía um harém. E você, Estela, era uma daquelas que era submetida aos caprichos dele. Então daí vem o seu laço, a sua vontade de não estar perto, a sua raiva daquele homem. Você está tendo agora a oportunidade de devolver com um bem a assistência do alto não lhe faltará. E se você tratá-lo com carinho, ele vai responder. Diante dessa informação, Estela então volta para aquela família dizendo: aceito este emprego. E ela começa a cuidar daquele homem com ternura. E para a surpresa dos familiares, mas não dela, ele passa a responder melhor. Ele para de rasgar as roupas, começa a se alimentar direito, começa a ter o controle das suas funções fisiológicas. E antes, quando ele só parecia alguém de olhar vago, agora ele acompanha a Estela com um olhar calmo, brando e pacífico. Quantas oportunidades nós não recebemos iguais à de Estela, cada um a seu modo? E quantas oportunidades nós dizemos sim? Quantas vezes nós temos a força para devolver aquela ofensa, aquele mal com bem? Diariamente nós somos provados, provocados, testados. Diariamente nós temos a oportunidade de fazer o bem, de não fazer nada ou de fazer o mal. Por isso que eu disse no início, a reencarnação é um espetáculo em que nós somos diretor, roteirista e ator principal. Está nas nossas mãos fazer a escolha de Estela, de dizer sim, de aproveitar esta oportunidade que nos foi concedida. Porque se nós voltamos, é porque temos algo a ser resolvido aqui. Se na minha família eu tenho um parente, alguém que eu não consigo me dar bem, alguém que está sempre em conflito, alguém cuja a presença me dá aversão, pensem e reflitam. Um dos dois pode ter errado numa vida passada. Será que eu preciso esperar a iniciativa do outro? Será que eu vou ser como Cecília, que volta ao plano espiritual e só lá reconhece a oportunidade perdida?
ou eu vou ser como Estela, que ainda que abrace essa oportunidade e começa um processo de reparação. Todos nós temos a certeza, precisamos nascer de novo. Então, quantas prestações eu vou deixar para a próxima? Podendo resolver agora. Podendo tentar, pelo menos, começar a resolver agora. Alguns débitos precisam de muitas encarnações. A gente não sai do ódio para o amor em alguns dias, em alguns meses. Mas a gente começa deixando de odiar. A gente começa deixando de desejar o mal. Quantas vezes essa oportunidade é desperdiçada quando aqui estamos? A reencarnação, ela tem uma finalidade muito clara. Se todos nós, cada um fazendo seu pequeno esforço, cada um se dedicando, dando a sua parcela de contribuição para a sua própria evolução individual, qual vai ser o resultado final? Se todos nós reencarnarmos determinados, comprometidos com o nosso próprio amadurecimento, com a nossa própria evolução, qual vai ser o resultado final? A evolução de toda a humanidade. A melhoria da vida para todos nós que aqui estamos. Estaremos construindo um mundo melhor para todos nós que estamos aqui e todos que também estão no plano espiritual. Quando nós dizemos é preciso deixar um mundo melhor para as próximas gerações, nas próximas gerações somos nós que retornaremos. Retornaremos para que mundo? Qual parcela de contribuição eu estou dando para que esse mundo esteja melhor quando eu retornar? Eu estou aproveitando bem esse planejamento reencarnatório? Eu estou aproveitando bem esse corpo que foi tão bem, tão cuidadosamente planejado no plano espiritual? Eu estou aproveitando a família que me acolheu, que me recebeu, que desejou comigo o sucesso dessa encarnação? Eu estou aproveitando a profissão em que eu estou, o bairro em que eu estou? Eu estou promovendo bem quando eu vou ao centro, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, quando eu estou na vizinhança? Eu estou promovendo bem nas minhas orações antes de dormir? Eu estou tentando me esforçar? É essa a pergunta que devemos fazer. A reencarnação, por fim, ela nos mostra que a morte, ela é só uma até breve. O nosso corpo material aqui permanece, mas é só ele. Nós, espíritos imortais que somos, temos toda uma existência pela frente. Tanta coisa que nos espera no futuro. As boas memórias, as afinidades, o bem que praticamos, o conhecimento que adquirimos, tudo isso nos acompanha. Tudo isso nós levaremos para incontáveis outras encarnações. Então, nós percebemos que a encarnação, voltar é necessário. Nascer de novo é necessário, como disse Jesus, porque a justiça divina nos dá essa oportunidade. Então, que a gente possa se esforçar, que a gente possa aproveitar essa encarnação, para que, ao regressar à pátria espiritual, nós possamos falar como aquele roteirista, diretor e protagonista que conclui bem o seu espetáculo dizendo obrigado e até a próxima.
Porque se aqui nós dizemos que só temos uma certeza, a de que iremos desencarnar, lá nós temos uma outra, a de que iremos retornar. Se estaremos fazendo sempre essa viagem, precisamos nos preparar para ela, carregando apenas o que é necessário, deixando o fardo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do materialismo, e carregando aquele fardo leve e suave que Jesus tanto falava: amor, humildade, caridade, fraternidade. Pois assim é que conseguiremos, de fato, seguir os passos do Cristo. E é assim que conseguiremos, de fato, ter sucessivas reencarnações em que poderemos dizer: aprendi algo de bom, pratiquei o bem. Eu tenho certeza de que vamos reencarnar. E vocês? Boa noite a todos.